Oi, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e a gente vai continuar com a confusão, o problema, a arte contemporânea. A arte contemporânea sempre gera um mal-estar e o objetivo é justamente esse, né? O que eu não sei, eu não posso opinar sobre. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, outra aula, e atenção ao que eu vou dizer novamente. Não ache nada. Professor, eu achei isso. Achei. Professor, mesmo que você não seja meu aluno, não seja aluno de ninguém, não ache nada. Não opine sobre alguma coisa da qual você não sabe. Eu sou professor de arte, eu não sou especialista em arte, eu não posso, nem tenho direito de opinar sobre a obra de alguém. Então, não ache que isso é aquilo. Não coloque valores da qual você não conheça. A arte contemporânea fala justamente sobre isso. O que é arte contemporânea? Por que ela gera tanta polêmica? Perdão, vamos lá. O que é arte contemporânea? Por que ela gera tanta polêmica? Por que ela incomoda? Primeira coisa, né? Para a gente facilitar a vida, a gente vai dizer que a arte contemporânea ela começa pós Segunda Guerra Mundial. Lá por meados de 1950, mais 1960, os Estados Unidos mandam nesse processo, mas ela se espalha pelo mundo. Antes disso, do início do século até meados da Segunda Guerra Mundial, a gente pode chamar de arte moderna. Então, a arte moderna dá liberdade para a arte contemporânea. Nota, lá das vanguardas europeias, uma das vanguardas que nós trabalhamos aqui, que os professores de vocês já trabalharam, tanto literatura quanto arte, chamado dadaísmo. Vou repetir, dadaísmo. Pesquisem sobre isso. Ele dá liberdade para que você crie o conceito da arte contemporânea. Que conceito é esse, professor? Nada pode ser simplesmente uma coisa única. Na arte contemporânea, eu tenho pinturas, eu tenho desenhos, eu tenho esculturas, mas eu não preciso simplesmente que eles sejam só esteticamente agradáveis, só esteticamente bonitos. Na arte contemporânea, eu vou questionar você o porquê de você gostar daquilo, o porquê daquilo te incomodar, o porquê daquilo te agradar. Vou fazer você pensar sobre o que você está vendo. O objetivo é ser o mais crítico possível. Basicamente isso. Deu para entender? Então, nesse caso, essa nova arte, ela simboliza um avanço sobre a limitação que a gente tem sobre aquilo que a gente não sabe. Não vou bater em cima dessa tecla o tempo inteiro. Isso é arte. O nome da obra chama Estrela Ferida ou Los Cubos, né? Que me prestou a minha amiga de espanhol, a Leda, da Rebecca Horn, que é alemã, em Barcelona. Alguém pode dizer assim, professor, eu gostei. Professor, eu não gostei. Professor, isso não me traz nem uma coisa, como a gente aqui diz em São Luís, nem cheira, nem fede. A questão não é essa. A questão é que existiam cubos, né? Não sei exatamente o motivo, espalhados pela praia, e ela simplesmente compilou a ideia e transformou numa escultura contemporânea. Uma escultura livre, que não precisa ter um formato de nada que você conheça. Simplesmente está lá. Como ela está no espaço público, ela também é chamada de intervenção. As caixas simbolizam as antigas barracas que estavam espalhadas por Barceloneta, né? E ela fez a leitura disso. Então quer dizer que eu posso criar novas leituras para coisas que já existem? Com certeza. Esse é o princípio da liberdade da arte contemporânea. Libertadora, inovadora, transgressora e principalmente que te dá liberdade para pensar. E isso é complicado. E aí eu vou puxar para vocês e jogar a bomba novamente, quando na FUVEST, eu acredito que tenha sido isso, caiu uma das produções textuais da prova de redação, né, a seguinte pergunta: a arte tem que ter limites? Eu vou jogar para vocês e não vou responder. Professor, a gente pode conseguir discutir isso em sala? Experimentem, né? Constante procura pelo novo, pela originalidade e pela criação. Principalmente porque vocês, que são alunos das nossas escolas, estão em busca da sua própria originalidade, da sua própria identidade. Pronto, eu acabei de definir da maneira mais firme, concisa e simplória possível o que é arte contemporânea. Escadaria Celaron, né, do Jorge Celaron, que fica no Rio. É uma instalação chamada de Site Specific. Acredito que eu tenho pronunciado corretamente. Ele simplesmente pegou uma escadaria que era inútil, ou que estava simplesmente lá para poder passar e dar. Inútil forma de dizer, óbvio, é grosseiro até o que eu falei. Mas que não representava nada artístico e transformou uma escadaria que tinha uma função específica numa pequena obra de arte de intervenção urbana. É quase impossível, se você for ao Rio e passar pela escadaria Celaron, não querer parar para tirar uma foto que seja. Ou seja, o objetivo, nesse caso, é criar um monumento novo na cidade que chame a atenção. E nós temos outras situações. O que a arte contemporânea
usa como materiais? Tudo. Qualquer coisa. As ideias são variadas. Tanto é que, por exemplo, quando você utiliza o Portal das Nuvens, a tradução, eu chamava de feijão. Aliás, das chamas, carinhosamente feijão. Né, do Anish Kapoor, que fica no Millennium Park, ele é tão elegante e tão refinado que ele representa o poder econômico da região. Mas, professor, o que significa isso? Por que nós temos essa necessidade de achar significado nas coisas quando simplesmente você pode aproveitar o que você vê? Esteticamente é agradável? Esteticamente não é agradável? Me diz alguma coisa? Talvez me protegesse ali embaixo. Ele é acolhedor? A forma é interessante? Pense em outros caminhos. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui de alguns segundos. Pronto, parei. Para que a gente lembre o que aconteceu quando essas bandeirinhas foram colocadas no Centro Histórico de São Luís durante o São João de 2019, acredito eu. Foi 2019? Foi. Gente, todo mundo tirou foto e colocou nas suas redes sociais. Alguém achou que simplesmente era uma decoração, quando você não entendeu que a proposta é muito mais além. Eu criei uma intervenção dentro de um local da cidade que já é uma intervenção natural por si só. Então, eu coloquei uma outra situação onde um local que já tem bastante atrativo aumentou mais ainda. A arte pode modificar um espaço? Com certeza. Instalações. Vamos falar os tipos de arte contemporânea. Eu vou falar de alguns. Não dá para a gente falar de todos, porque é muita variação. Todo dia você tem uma nova possibilidade surgindo. Então, eu vou falar das mais fáceis de reconhecimento. Instalação. Uma obra de arte da qual você não precisa saber desenhar, pintar, esculpir, mas precisa ter uma ideia. E você pode construir essa ideia com uma série de recursos. Qualquer material disponível, qualquer espaço disponível, ou até recursos multimídias, TV, som e assim por diante. O objetivo da instalação, pensar sobre o que você está vendo. Exemplo, eu coloquei esse quarto aqui, o Desvio para o Vermelho, do Cildo Meirelles, de 1984, né? E aí teve gente numa sala de aula que disse, professor, pelo amor de Deus, isso me incomoda. Pois é, por que um espaço te incomoda? Porque é muito vermelho, então tu tem algum problema com o vermelho? Não, professor, é porque é angustiante. Então, talvez a primeira etapa da obra do artista chegou. Eu quero causar angústia num espaço que eu não me sinto à vontade. Será que, comparativamente, existem locais que você não percebe eles te angustiam? Por que eles te angustiam? Será que é só por causa do vermelho, por causa das pessoas, ou por causa dos objetos? Pensem. Ilhas contornadas. Atenção a esses nomes. Cristo, e Cristos, no caso, a Javafé e a Jeanne-Claude. Ela e ele eram maridos e mulheres. Por que eram? Porque ela faleceu em 1983 e ele faleceu ano passado, 2020, em função da Covid-19. Entretanto, as obras deles, de arte contemporânea, de instalações gigantes, ganharam o mundo. Essa aqui são saias de polietileno que ele colocou em 11 ilhas na Baía de Biscayne, em Miami. Qual era o objetivo? Questionar sobre o meio ambiente? Colocar simplesmente um aspecto estético? Criar uma situação diferencial? Eu vou deixar vocês a pensarem, porque a arte contemporânea permite isso. Eu não teria nenhum pingo de maturidade para este espaço. Eu acho que talvez aqui no estúdio as pessoas também... Eu pegaria um palito de dente, alguma coisa, ia furar balão por balão. Eu ia ser colocado para fora da galeria, com certeza. Ou então eu me jogaria em cima desses balões. De uma coisa certa, ele não passa despercebido. Uma aluna minha essa semana disse, professor, parece um local mágico para você. Outro disse assim, eu ia me sentir angustiado. Chegamos ao necessário para entender uma instalação. O objetivo é só parecer bonita ou te causar reações psicológicas e emocionais diferenciadas. É essa a ideia. Não é uma obra convencional, não é uma pintura, não é uma escultura. É simplesmente alguma coisa que quebra o espaço. Atenção, os balões, quando eles ganham conceitos diferentes, os objetos que têm uma função e passam a ter outra, inclusive e principalmente na arte, ele é chamado de ready-made. Esse tipo de termo já caiu no Enem outras vezes, certo? 600 vasos sanitários dispostos no espaço pela artista Nada Senaoui, no Líbano. Alguém essa semana olhou a obra que eu coloquei numa sala de aula e disse assim, professor, me lembra as lápides de um cemitério. E aí eu vou dar o título para vocês, Guerra Civil. Pronto, já dá para a gente fazer comparações sobre isso.
Será que na guerra civil no Líbano e na região do Oriente Médio, onde tem uma efervescência de problemas dessa natureza, será que as pessoas não são consideradas dejetos descartáveis? Ou aquilo que a gente joga fora literalmente pelo esgoto? Pesado. Dengo, do Ernesto Neto. Ela foi exibida em uma questão no Enem em 2017. A obra é 2010. Alguém dos meus alunos falou: professor, parecem casulos de bichos gigantes. Mas quem esteve na obra, pessoalmente, podia interagir com a obra. Podia deitar, sentar, se sentir acolhido, entre outras coisas. Então, nesse caso, o que é interessante você perceber? A obra te traz conforto ou ela te traz angústia? Essa é a necessidade. Arte conceitual, um dos maiores problemas da arte. A arte conceitual, como o nome diz, ela vende a ideia. Só que o artista, ele é obrigado a trazer o produto. Eu sou um pintor, eu tenho que mostrar a pintura. Eu sou um escultor, eu tenho que mostrar a escultura. Só que se você pedir para qualquer outro profissional de outra área, medicina, direito, engenharia, psicologia, eles vão vender ideias, conhecimento e assessoria. Já o artista, se ele vende a ideia, ele não é artista. Interessante é quando vocês tiram, por exemplo, fotos que vocês chamam nas redes sociais de fotos conceituais. Bom, o que é uma foto conceitual? É uma ideia. Ela pode dar certo, pode não dar, ela pode servir de base para outra coisa. Quando a arte ela é conceitual, você está criando uma nova estrutura. A partir disso foi criado o fauvismo, as vanguardas europeias de maneira geral. A partir disso foi criado o renascimento de ideias. Então, a arte conceitual em si, ela trabalha com ideias. Novamente, já caiu até no Enem, as mensagens implícitas nas 3 garrafas de Coca-Cola do Cildo Meirelles. Professor, são 3 garrafas de refrigerante. Uma cheia, uma pela metade, outra vazia. E se fosse comparar isso a 3 pessoas? Uma pessoa cheia, uma pessoa pela metade, uma pessoa vazia? E se fosse comparar a classes sociais? Os ricos, uma pseudo-classe média e os miseráveis? Gente, eu tenho tantas leituras sobre uma imagem só, sobre um conceito só, e eu posso criar novas possibilidades. Deu para entender o que seria a arte conceitual? A questão é que como o artista ele consolida a ideia dele, se ele não chegar nesse ponto, ele deixa de ser artista, ou alguém questiona, mas como assim? Isso é arte? Se você não é especialista, se você não é crítico, evite essa pergunta. Conselho. Hip hop, eu vou parar bem aqui para esclarecer uma coisa. Hip hop não é arte. Vou repetir. Hip hop não é arte. O hip hop é um movimento cultural que mistura valores sociais, que questiona a situação de incômodo social das comunidades mais pobres e que utiliza variações da arte para expressar suas ideias. Quais são essas variações? As artes visuais na forma de grafite, a dança na forma do break, do street dance, né, que os dois são a mesma coisa, só que em tempos diferentes, e a música, o rap, que traduzindo as 3 letrinhas, separando, seria ritmo e poesia. Anteriormente eram só essas 3 manifestações, só que o hip hop cresceu. Intervenções urbanas, intervenções artísticas, manifestações de arte contemporânea, dança contemporânea feita no meio da rua, qualquer coisa que esteja ligada à arte urbana e que o movimento hip hop se aposse ou possa utilizar o conhecimento ou a situação de maneira social para dizer: eu vim da periferia, eu sou pobre, mas eu sou artista, eu tenho algo a dizer, faz parte do hip hop. A gente vai falar de alguns especificamente, uma das minhas paixões, grafite. O nosso artista urbano mais conhecido do Brasil e que nós temos uma obra dele aqui em São Luís do Maranhão. Eduardo Cobra. Né? O interessante sobre a obra do Cobra é que ele tem um reconhecimento em nível mundial. Entretanto, ele já foi perseguido pela polícia, ele já teve processos por causa de grafites que não foram autorizados, entre outras coisas. Falar sobre grafite, inclusive o que foi feito aqui, em uma loja específica, numa área extremamente nobre de São Luís, que transformou um ponto comercial em um ponto turístico, quem já passou pela região da península, que não é península, geograficamente falando, sabe o que eu estou falando. A loja, que é comercial, conseguiu entender que o conceito da arte é, inclusive, valiosa economicamente. Né? Professor, quanto foi gasto nisso aqui? Muito dinheiro. Né? Eles tiveram retorno? Com certeza. Passe lá na região e tire uma foto, porque o painel ficou maravilhoso.
Quando o Eduardo Cobra terminou de fazer a obra daqui de São Luís, ele partiu para outra parte do mundo, porque a arte urbana é justamente a arte de marginalização, mas também de questionamento. Vou falar deste nome, que é um nome que está em alta. Banksy. Banksy é inglês. Ninguém sabe quem é o Banksy. O interessante sobre isso é que as obras dele são muito questionadoras e extremamente valiosas. Tem gente levantando hipóteses que o Banksy, na verdade, não é uma pessoa, e sim um grupo. Como assim, professor? Vou colocar só para vocês analisarem. Ao invés de um coquetel Molotov, né, o manifestante arremessa flores. E aí eu vou colocar a situação de que o grafite, ou o stencil nesse caso, a gente vai ter uma aula só sobre grafite, ele permite que você questione. E tem obra muito mais polêmica do Banksy. Pesquisando, você vai descobrir algumas coisas interessantes. As obras dele estão sendo vendidas, mas o dinheiro não pode ir para a conta dele, porque ninguém sabe quem é o Banksy. Doideira! Vamos lá. Eu vou puxar gancho para os nossos artistas maranhenses. Ambos foram alunos meus, né? Um formado em arquitetura e design, outro formado em design, e eles estão fazendo, junto com outros artistas aqui, né, que são maranhenses, mudando a cara da arte, que é a marginalização do grafite, para um processo de aceitação, inclusive de apreciação. Professor, onde fica esse grafite aqui, esse mural? Em uma loja extremamente conhecida, que vende materiais de construção aqui em São Luís, que eu não vou citar o nome, mas eles não têm essa obra somente espalhada. A cidade está lotada da obra deles. Vou deixar as duas redes sociais para vocês seguirem e pesquisarem por quê. Nós temos produto de altíssima qualidade na arte em vários âmbitos aqui em São Luís do Maranhão. Aliás, no Maranhão inteiro. Aprenda a valorizar o que nós temos, porque a gente tem é muito e muito rico. Não é à toa que a gente faz parte da cidade, que é uma das 13 do Brasil, que é patrimônio cultural da humanidade. Foi mal, desculpa aí. Minimalismo. O conceito é bem interessante, né? O menos é mais. Professor, isso é arte, pelo amor de Deus. Isso é um quadro branco com uma moldura preta, né? Talvez você não dê valor, mas o pessoal da arquitetura deu valor e muito. Obras de arquitetura minimalista. Professor, eu gostei disso, mas isso aqui me incomoda. Professor, isso aqui é legal. Por que você tem o hábito de julgar sem saber o que você está vendo? O conceito é tão importante quanto o resultado final. O conceito do minimalismo é o menos é mais. Para algumas pessoas pode ser interessante, para outras não. Tanto é que o minimalismo chega na arquitetura. Essa casa é bonita, mas aquele quadro, vamos novamente, não é. Por quê? Os conceitos são os mesmos. Só porque não é uma casa e sim um quadro. Gente, pelo amor de Deus, em que nível de especialistas de arte a gente se tornou a ponto de criticar aquilo que a tua estética e a tua percepção não consegue perceber? Algo a mais. O minimalismo desses artistas, inclusive arquitetos renomados, no mundo inteiro, trabalham com o conceito de que você não precisa sobrecarregar as imagens. Até nas marcas e no design visual, você trabalha com esse conceito. O menos é mais. Certo? Arte povera. É um conceito muito europeu, vou deixar claro. A arte povera é dos anos 60 e é chamada de arte pobre. Pode ser ligada literalmente às classes sociais mais inferiores, atualmente, mas também pode ser ligada a materiais que normalmente você diria não são materiais nobres para você construir uma coisa. Professor, como seria a arte povera? Então, vou mostrar aqui para vocês. Este iglu gigante, construído com restos de madeira, com materiais que normalmente seriam jogados no lixo, ele poderia perfeitamente ser utilizado como uma casa em algumas áreas de risco e áreas mais pobres aqui no Brasil. Por isso que eu disse que a arte povera ela tem um conceito muito europeu sobre a situação do que é pobre ou do que socialmente a gente considera pobre. Eu vou deixar vocês como uma das obras que criam essa sensação do o que é que eu estou vendo, por que isso me parece lixo, por que isso me parece tão simples, o que é arte pobre ou arte povera. Então, eu coloquei algumas das muitas variações de arte contemporânea, mas tem muito mais. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.